A atriz, cantora, compositora e escritora Manu Gavassi, ex-BBB, quando deixou o programa, simplesmente desapareceu. Passou 3 dias sem fazer contato com os fãs. Ao depois, surgiu uma explicação convincente. Diante da pandemia e da tragédia que está acontecendo, ela que estava em isolamento, sem ter a dimensão do problema, acabou sendo acometida por uma crise de pânico e precisou se recolher para que a alma processasse tudo o que estava acontecendo. De fato, todos nós fomos pegados de surpresa. Nós tínhamos a impressão de que seria uma coisa muito pequena, iria ficar lá pela Ásia. Mas depois, com os desdobramentos, as mortes, acabamos também sendo impactados, cada um da sua própria forma. Há muitas pessoas que têm conversado comigo dizendo que esse exílio forçado fez surgir uma infinidade de sintomas que as pessoas aparentemente antes não possuíam. Distúrbios do sono, pessoas com problemas de apetite, pessoas que aprofundaram estágios de depressão, outros com síndromes do pânico, crises de ansiedade. Há pessoas também que me falam de terror noturno, aquela paralisia do sono quando a pessoa acorda e parece ser visitada por fantasmagorias. Há pessoas que estão tendo problemas intestinais, problemas dermatológicos, aftas. Tudo isso é consequência de uma disfunção, obviamente, emocional. A maioria desses casos não tem qualquer relevância do ponto de vista de um fenômeno de natureza espiritual. O problema é que crente gosta de espiritualizar tudo, como se o ser humano fosse dividido só em 2 partes, o corpo e o espírito. Mas para que isso tivesse causas espirituais, precisaria de um cenário muito mais complexo, de portas espirituais abertas, de exposição ao mal, de uma busca, inclusive, para que tais fenômenos se processem no indivíduo. A esmagadora maioria desses casos são, de fato, fenômenos emocionais. E é importante saber uma coisa: os fenômenos emocionais são pré-existentes. Eles não surgem do nada, eles não caem de paraquedas na nossa vida. Eles têm alguma raiz, eles se desencadeiam a partir de algum gatilho. Na verdade, estavam ali adormecidos no inconsciente e por algum evento são chamados para a superfície do ser. A gente percebe isso muito bem na história de Jó. Jó é um homem que é atingido por uma tragédia, por uma catástrofe perfeita. Os seus campos se incendeiam, os seus gados, os seus rebanhos morrem, os seus filhos são assolados por um vendaval e a casa desaba e todos vêm a falecer. Ele perde os seus recursos. E aí Jó desenvolve 2 tipos de fenômeno. O primeiro é um fenômeno no corpo. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. No capítulo 3 de Jó, nós vemos que o corpo dele explode em úlceras, em tumores. É uma reação imediata do organismo que não está conseguindo processar essa quantidade de insumos, essa carga emocional. Mas quando a gente avança um pouco na leitura do livro e chega no capítulo 7, a gente vê que o fenômeno também ganha proporções emocionais. Jó diz que não consegue dormir, que o seu sono é um sono atormentado, que os seus sonhos são pesadelos terríveis e que ele é afligido dia e noite. E aí é quando o desdobramento do problema chega à alma e a pessoa começa a ter todos esses tipos de disfunções. Isso é muito normal, mas precisa ser combatido. As pessoas me relatam situações e que dizem que estão sendo esmagados por seres monstruosos. Outras dizem, inclusive, que estão tendo experiência de natureza sexual, com supostos fantasmas. Mas quando você vai analisar a arquetipia do fenômeno, todos são seres que se manifestam trazendo opressão, trazendo subjugação, trazendo medo, trazendo angústia, e isso tudo revela situações pré-existentes. Apenas a forma delas se manifestarem é que assume essa carga fantasmagórica, mas nada disso, de fato,
é uma projeção da realidade. É tudo uma produção do inconsciente e, por vezes, do subconsciente. O que preocupa é que os estragos são grandes, sobretudo para dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que se achavam super-homens, e aí, diante de uma situação como essa, tendem a sucumbir. Mas aí, para esses, eu quero dizer, você não é de aço, você é de osso. Portanto, entenda o fenômeno, vasculhe dentro de você quais são as causas e tente combater. O segundo grupo são os depressivos. São aqueles que, por sua própria natureza, já carregam uma condição derrotista, de desânimo, de entrega. E para esses eu também digo, não ache que só acontece com você. Muitos estão passando por situações iguais. Portanto, busque se fortalecer de alguma forma e tentar olhar para frente, porque dias melhores virão e isso vai ter um fim. O salmista, no Salmo 4, nos dá um conselho que nós podemos adotar. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. Se for preciso, busque ajuda profissional, talvez até medicamentosa, mas também reforce o seu lado espiritual. Não deixe que a sua alma sucumba, mas permita que Deus seja o seu alento, a sua segurança e o seu socorro. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.